Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, primeiro domingo de julho, dia 5, que Deus possa estar te abençoando neste domingo pela manhã. Vamos ler a palavra de Deus, abra sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao verso 13. Quero pensar com vocês nesta manhã, eu vou continuar o ministério de Jesus. Eu vou continuar o ministério de Jesus. Irei pregar durante esses dias no livro de Atos, e hoje estarei pregando em Atos capítulo 1. Mas antes, vamos ler 1 Crônicas capítulo 29, do verso 10 ao verso 13. Pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Vou repetir o verso 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Queridos, como temos feito, a nossa oração de início do nosso culto é sempre baseado no texto que acabamos de ler. E esse texto que acabamos de ler diz para dar graças ao nosso Deus. Independente da situação que nós estamos vivendo, vamos dar graças. Deus, acabamos de ler o registro onde o rei Davi, ele dá graças, ele agradece, ele é grato por tudo que ele está vivendo. As circunstâncias externas, Deus, não são favoráveis para que possamos observar coisas boas em nossas vidas. Temos visto isso, temos falado isso. Mas também, Deus, temos motivado para que todos que estão nos vendo possam observar nas suas vidas aquilo que foi o agir de Deus, aquilo que veio como coisa boa, aquilo que é uma notícia boa. Deus, não permita que as notícias ruins abafem as notícias boas. Deus, tira a insensibilidade dos nossos corações, tira, Senhor, o embaraço da nossa visão, para que nós possamos ver o agir de Deus nas nossas vidas, mesmo em período de pandemia. Deus, nesse momento, as pessoas, os irmãos que estão me vendo, estão me ouvindo, que eles possam ser impactados neste domingo pela manhã, com os olhos abertos. Tira todo embaraço de nossos olhos, para que vejamos o agir de Deus em nossas vidas. Ah, Deus, muito obrigado. Abra os nossos olhos, para que possamos louvar ao nosso grande Deus. Que possamos repetir o rei Davi. Deus, fica conosco nesta manhã de domingo. Nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Queridos, vou continuar o ministério de Jesus. Substituir alguém não é tarefa das mais fáceis, principalmente quando esse alguém está desenvolvendo um grande trabalho. Vou citar 2 nomes da atualidade. O primeiro é da área de esporte, de vôlei, o técnico Bernardinho. Quem vê esporte e gosta de vôlei, acompanhou o trabalho de Bernardinho à frente da seleção brasileira de vôlei e viu que ele colocou a seleção brasileira num patamar altíssimo. E chegou o momento de Bernardinho deixar a liderança da seleção brasileira. E a Confederação Brasileira de Vôlei teve dificuldade de arrumar nomes, porque todos estavam sentindo um receio de assumir o lugar de Bernardinho, porque o patamar deixado era altíssimo. E o Renan, que aceitou o convite, ele deu uma entrevista e ele disse que, antes de responder à Confederação Brasileira de Vôlei, ele ligou para o Bernardinho e disse: eu até aceito, desde que você ande comigo um período, mesmo que não seja fisicamente, para que eu possa desenvolver o meu trabalho. E depois você me deixa caminhar com as minhas próprias pernas. E assim foi feito. E hoje o técnico Renan, da seleção brasileira, está à frente da seleção brasileira, já conquistou alguns títulos e ele está mais tranquilo. Mas substituir Bernardinho não foi tarefa fácil. O segundo exemplo está no técnico do Flamengo. Eu sei quem é flamenguista está vibrando, quem não é, não vibra conosco. Mas quando o técnico Jorge Jesus sair do Flamengo, se continuar no patamar que está, o nome que aceitar, ele sabe que tem uma responsabilidade muito grande de manter, porque a cobrança será muito grande. É nesse sentido que eu quero que você pense, porque o texto de Atos capítulo 1, ele registra que o nosso Senhor Jesus Cristo vai deixar a terra, vai ascender ao céu e os discípulos vão ter que continuar o ministério de Jesus. Se é uma responsabilidade substituir Bernardinho, se será uma responsabilidade ser técnico do time de futebol do Flamengo, imagina, pense comigo, raciocine, faça esse exercício, deixar a terra e os discípulos substituir Jesus Cristo. Eu usei a palavra substituir, mas a gente sabe, nenhum ser humano é capaz de substituir Jesus. Por isso eu quero pensar, vou continuar o ministério de Jesus, mas não vai ser no mesmo patamar, porque substituir Jesus é impossível, mas existe a responsabilidade de continuar o ministério deixado por Jesus. Então coloque no seu coração. O texto de Atos capítulo 1, ele é direcionado para um grupo de pessoas do primeiro século, mas ele serve também para nós hoje. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar para o seu coração, nesta manhã de domingo, eu vou continuar o ministério de Jesus, então eu não posso mais esperar. Versículo 4 diz: esperem em Jerusalém. Eu estou propondo para vocês exatamente o contrário. Eu não posso mais esperar. A ordem de esperar é para o grupo do primeiro século. Nós que estamos no século 21, 2000 anos após o acontecimento registrado em Atos, nós não podemos mais esperar. Então eu vou continuar o ministério de Jesus, eu não posso mais esperar. Se você está na sua casa, você está cheio de dúvidas quanto continuar um ministério,
A ordem era para o grupo do primeiro século esperar, porque algo ia acontecer. O algo já aconteceu. Nós não podemos mais esperar. Se você está em dúvida, a dúvida caiu agora em nome de Jesus, porque nós temos que continuar o ministério de Jesus. Não há mais tempo para esperar. E no versículo 1, o autor sagrado registra que o referencial sempre será Jesus. E ele diz, aquilo que Jesus ensinava e aquilo que Jesus praticava. Jesus falava e Jesus fazia. Se eu vou continuar o ministério de Jesus, eu preciso falar e eu preciso agir. E no versículo de número 3, o referencial. O autor sagrado, ele registra isso no versículo 3. A referência é o reino de Deus. Estou dizendo que a gente não pode mais esperar. Estou dizendo que o referencial é Jesus. Estou dizendo que o referencial é o reino de Deus. Nós estamos vendo na história, após esse texto, estamos vendo no século 21, pessoas fazendo reinado. O texto não diz reinado, o texto diz o reino de Deus. Cuidado para você não estar seguindo pessoas que estão fazendo reinado. O texto diz o reino de Deus. E no versículo 5, o referencial é para esperar, para ter uma experiência de caráter espiritual. Primeiro ensinamento desta manhã. Eu vou continuar o ministério de Jesus. Eu não posso mais esperar. O referencial é Jesus. Não é reinado, é reino de Deus. E é para ter experiências espirituais. Esse é o primeiro ensinamento da manhã de domingo. O segundo ensinamento está no versículo 5 também. Quando as pessoas que vão participar desse evento, elas fazem uma pergunta: restaura o reino ao povo de Israel. Eles fazem uma pergunta: vai ser restaurado o reino de Israel? Queridos, se você quer continuar o ministério de Jesus, há de ter restauração. Eu, Eliezer, não tenho a menor habilidade para ser um restaurador. Eu não sei se você já viu alguns restauradores trabalhando. Em alguns momentos, a habilidade manual, a habilidade visual, ela é manifesta, porque a pessoa tem que pegar um objeto que sofreu danos, um objeto que o tempo fez com que ele perdesse as suas características originais, e o restaurador tem que fazer com que aquele objeto volte ao seu estado original, restaurar, recuperar. O segundo ensinamento: se eu vou continuar o ministério de Jesus, eu preciso restaurar, eu preciso trazer para o original. Não pode ser falsificado. Se você quer continuar o ministério de Jesus, não faça a pergunta que os discípulos fizeram, porque eles fizeram uma pergunta de caráter político. Jesus, quando é que o reino de Israel vai ser restaurado? Jesus tinha acabado de falar no versículo 3, é o reino de Deus, não o reino de Israel. Estamos fazendo a mesma coisa no século 21. Queremos dar sequência ao ministério de Jesus, mas não como o reino de Deus, mas como o reinado de algumas pessoas. Coloque isso no seu coração. O versículo 3. Os discípulos fazem uma pergunta equivocada. Eles querem o retorno do reino político de Israel, quando Deus está propondo, através de Jesus Cristo, o reino de Deus, de caráter espiritual. Sei que algumas pessoas não concordam comigo em alguns momentos, mas em João 14:12 está registrado, não vou ler todo o texto, mas está lá registrado: e vocês farão coisas maiores. Se Jesus está pedindo para a gente dar sequência ao ministério dele, e em João 14:12 diz que eu posso fazer coisas maiores, e eu disse no início da minha reflexão que nós não podemos substituir Jesus no mesmo patamar, quem é que está equivocado?
Porque quando a gente lê João 14:12, e a gente vê, e vocês poderão fazer coisas maiores, queridos, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas a maioria dos crentes, a maioria das pessoas, quando leem João 14:12, elas vão exatamente para a área do espetacular. Quando você lê João 14:12, você fica assim, Jesus recuperou a vida de pessoas, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus ressuscitou. Gente, eu vou fazer coisas maiores. Eu duvido que a maioria das pessoas não vão por esta linha. E no século 21 também. E algumas pessoas olham para mim, o senhor não crê nisso? Nunca disse que eu não creio nisso, eu creio nisso. Eu estou dizendo que quando você lê João 14:12, tu vai por esta linha, a linha do espetacular. João 14:12, e vocês farão coisas maiores. Aí você volta para o livro de Atos, no capítulo 1, Jesus fala, espera. Esperar é para aquele grupo, nós não podemos mais esperar. E ele diz agora, restaura. Porque os discípulos queriam restaurar politicamente o reino de Israel, e Jesus está falando do reino de Deus. Aí você vira a página da sua Bíblia, o capítulo 2 de Atos, ele é discutido há anos, sobre o formato do descer do Espírito. E a gente vai ficar continuando discutindo isso durante anos. Protestantes, tradicionais, presbiterianos, congregacionais, cada um tem a sua interpretação. Mas se você olhar o capítulo 2, existe o primeiro sermão, a primeira mensagem de um homem, e quase passa despercebido. A gente discute a descida do Espírito Santo, cada um tem a sua interpretação. Eu nunca fui convidado para ter um debate sobre o sermão de Pedro, mas para discutir a descida do Espírito Santo, eu recebi vários convites. E quando João 14:12 diz, vocês farão coisas maiores, eu gostaria que você, a partir de hoje, olhasse nesse segmento. Pedro, ele prega o primeiro sermão, e no capítulo 2, no versículo 41, diz, e quase 3.000 almas se converteram. Volta para João 14:12 e leia, e coisas maiores vocês farão. 3.000 almas se converteram no primeiro sermão, e nós ainda estamos discutindo o formato da descida do Espírito Santo. E você, quando lê João 14:12, você só olha para os milagres. E aconteceu, em Atos capítulo 2, 41, o primeiro grande milagre, no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas. E Jesus já tinha falado, coisas maiores vocês farão. 3.000 almas foram libertas do inferno. Quer milagre maior do que esse? Mas a gente quase não discute isso. E eu gostaria, como segundo ensinamento, quer dar sequência no ministério de Jesus, não deixe de pregar os milagres físicos. Mas o maior milagre, em Atos capítulo 2, no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas, ou em torno de 3.000 almas, foram resgatadas do inferno. Quer coisa maior do que esta? E digo mais, sei que alguns vão discordar, Jesus fez paralítico andar, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez cego ver. Você hoje, dia 5 de julho, você encontrou alguma dessas pessoas andando por aqui? Não. Porque depois do milagre feito por Jesus, eles morreram. Então a gente chega à conclusão de que os milagres que Jesus fez nos 3 anos de ministério, de ressuscitar, de fazer enxergar, de fazer andar, eles depois vão passar pela morte física. Então é um milagre temporário, passageiro e terreno. Eu vou repetir. Os milagres que a gente mais debate e que são bíblicos e que eu creio, eles são temporários, passageiros e terreno. Mas quando Pedro prega o primeiro sermão restaurando o reino de Deus, quase 3.000 almas são resgatadas do inferno, e isso é eterno.
Não é terreno, não é passageiro, é eterno. Restaure a eternidade do ministério de Jesus. Coloque isso no seu coração. Eu não quero brigar com ninguém. Eu só quero abrir os olhos para que possamos enxergar o texto bíblico numa nuance de eternidade. Os milagres de Jesus, eles existiram, eles existem. Mas quando Jesus diz, coisas maiores farão, eu prefiro ir para o sermão de Pedro, que é eterno, do que ficar preso aos milagres que são maravilhosos, mas são terrenos, passageiros, não são eternos. Lázaro morreu. O cego de Jericó morreu. Mas as 3.000 almas que aceitaram Jesus Cristo no primeiro sermão de Pedro, essas foram para a eternidade. E para eu terminar a reflexão desse domingo, dia 5 de julho, versículo 8, e ser-me-eis testemunhas. Eu vou continuar o ministério de Jesus, então eu não posso mais esperar. Versículo 4. Quem tinha que esperar era o grupo do texto. Preciso restaurar, trazer o original do ministério de Jesus, porque os discípulos fizeram uma pergunta política, era o reino de Israel. Não siga ninguém que está fazendo reinado, é reino de Deus. E terceiro, versículo 8, eu preciso testemunhar. Queridos, no versículo 6, os discípulos fazem a pergunta. No versículo 7, Jesus é forte. Se você pegar sua Bíblia e ler o versículo 7, capítulo 1, versículo 7, Jesus é forte na sua resposta. E ele começa o versículo 8 com uma conjunção, mas. Ele diz o seguinte, vocês são limitados no versículo 7. Vocês não vão alcançar o patamar que tem que alcançar, mas vocês vão receber, mas tem um porém. Vocês vão receber o Espírito Santo. É o Deus dentro de nós. Sai o Deus que estava conosco, físico, que é Jesus, ele sai de cena e nós estamos recebendo o Deus dentro de nós. A mudança é essa. Para mim é tão simples, a gente não deveria ficar discutindo isso. Sai o Deus físico e vem o Deus Espírito dentro de nós. O Deus físico estava fisicamente do lado de fora e vem o Deus Espírito para dentro de nós e a gente fica discutindo o formato. E Jesus diz, mas eu estou saindo, mas o Espírito vem e vocês vão ser minha testemunha. E serão minhas testemunhas para falar o que vocês viram, não o que vocês querem. Vou repetir. O versículo 8, se você quer continuar o ministério de Jesus, é para falar o que você viu e não o que vocês querem. Vocês querem falar do reino de Israel, mas vocês vão seguir o meu ministério, capacitados pelo Espírito Santo para falar do reino de Deus. Tenho visto hoje no século 21, denominações, igrejas, líderes religiosos aparecendo mais do que Jesus. Cuidado. Os discípulos fizeram isso no primeiro século. Eles estavam preocupados com o reino de Israel, com o reinado. E Jesus está preocupado com o reino de Deus. Não siga denominações, não siga líderes religiosos que estão aparecendo mais do que Jesus. Vocês vão ser minha testemunha para falar o que vocês viram de mim e não o que vocês querem. Vocês querem falar de Israel, mas vocês precisam entender que precisam falar de mim. No século 21, não fale o que você quer, fale de Jesus. E Jesus no versículo 8 diz, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. Já ouvi muita gente falar, santo de casa não faz milagre. Eu sei que em casa, eu sei que perto é difícil, mas Jesus começa falando, se você quer seguir, dar sequência ao meu ministério, vai começar em Jerusalém, perto, dentro. Depois ele fala, na Judéia, ou seja, um pouco mais longe, um pouco mais aberto, e ele termina em Samaria. Samaria, os judeus não gostavam dos samaritanos, é para falar para quem você não gosta. Se você quer dar sequência ao ministério de Jesus, é para você falar até com quem a gente não gosta. Eu sei que isso é muito difícil.
todos que estão me vendo, todos que estão me ouvindo. Eu já conversei com várias pessoas, seja da minha igreja, de outras denominações. Quando existe, eu vou dar o exemplo de música, a noite toda, batendo na sua casa, batendo no seu ouvido. Eu acho pouco provável que você acorde, que você vá para a sala, que você se ajoelhe e você ore pelas pessoas. Eu acho isso pouco provável. E vou além, eu nunca fiz isso. A minha vontade é de tacar uma bomba e matar todo mundo. Mas quando Jesus diz, vocês querem dar sequência no meu ministério, é em Jerusalém, é perto, é dentro, é na Judeia, é numa região mais alargada, e é também em Samaria, falar para as pessoas que vocês não gostam. Termino aqui a reflexão deste domingo pela manhã. Eu vou dar sequência ao ministério de Jesus, então não precisa mais esperar. Quem tinha que esperar era o grupo do texto. Eu vou restaurar, eu vou trazer o original, eu não vou falar o que eu quero, eu vou falar o que eu vi de Jesus. E terceiro, eu vou ser testemunha perto, mais ou menos perto, e para quem eu não gosto. Samaria. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar trazendo para você a bênção do discernimento e que você seja abençoado neste domingo de manhã. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém.